Olá pessoal, queremos dar as boas-vindas a todos os presentes. Hoje nós vamos fazer mais alguns exercícios acerca de congruência, então será a parte 2 dos exercícios que a gente iniciou na semana passada. Então vamos aqui à aula de hoje. Vamos aqui ao primeiro exercício. Ele é o seguinte: a gente tem um paralelogramo, como vocês podem ver aqui, eu esqueci de colocar o vértice A. Então você tem esse paralelogramo aqui A, B, C, D. E aí a gente constrói sobre ele, sobre os lados dele, sobre esse lado AB e sobre o lado AD, dois triângulos equiláteros. Eu estou chamando de AFB e o ADE. Aí pede-se para mostrar o seguinte: que se eu pegar o ponto E, o ponto F e o ponto C, isso também forma um triângulo equilátero. Então vamos provar isso. Para isso vamos ligar cada um desses pontos. O meu objetivo, gente, é mostrar que esses três lados aqui, eles são iguais. E para isso eu vou usar a congruência desses triângulos aqui, ó. Desse e desse aqui. Então nós vamos mostrar que esses três triângulos, eles são congruentes. Eu vou até destacar cada um deles, ó. Vou pintar aqui. São esses três triângulos aí. Agora vamos observar algumas características, né? Para a gente poder chegar à congruência desses três triângulos. Então a primeira coisa que a gente tem que observar é o seguinte, né? A gente está com um paralelogramo. No caso, A, B, C, D. Então a gente consegue falar algumas coisas acerca dos ângulos deles, né? E não esqueçamos também que esses dois triângulos aqui, eles são equiláteros. Já é dado no problema que cada um deles é equilátero. E o que a gente pode concluir? Esse ângulo bem aqui, estou demarcando, a gente sabe que ele é 60 graus. Então, esse ângulo bem aqui, ele é o ângulo de 120 graus. O que a gente pode mais fazer? Esse ângulo aqui, a gente sabe que é 60 graus, porque eu estou nesse triângulo equilátero aqui. Aí, será que tem como a gente descobrir esse ângulo bem aqui? Tem, porque a gente tem esse ângulo bem aqui, ó. A gente sabe que esse ângulo aqui ele tem que ser 120 graus, porque esse daqui já é 60. Só que a gente sabe que como isso aqui é tudo paralelo, então esse ângulo bem aqui, somado com esse, tem que dar 180. Assim você descobre que esse ângulo é 60 graus. Ou seja, esse ângulo todinho aqui, o ângulo B, ele também é 120 graus. Agora falta a gente fazer a mesma análise para cá, mas é a mesma coisa. Veja, esse ângulo aqui, ele é 60 graus. Esse ângulo bem aqui, ele tem que ser somado com esse, dá 180. Então, esse ângulo bem aqui também é 60 graus. Então, quando a gente olha cada um desses triângulos aí, que estão rachurados ou pintados, eles têm esse lado em comum, lado dois tracinhos, lado dois tracinhos, lado dois tracinhos. O ângulo 120 graus, o ângulo 120 graus e o ângulo 120 graus. E eles têm um lado, um tracinho, um tracinho aqui, um tracinho aqui e um tracinho aqui. Lembrando que esse um tracinho aqui e esse um tracinho aqui vem do fato de ABCD ser um paralelogramo. E aqui pelo fato de eu estar num triângulo equilátero. Ou seja, lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. Então, esses três triângulos aí que a gente citou, todos eles são congruentes. Consequentemente, o terceiro lado deles também vai ser igual. Quem é o terceiro lado deles?
No caso, é esse lado aqui, ó. Esse e esse. Então, a gente conclui que esse lado EF é igual a o lado EC, que é igual ao lado FC. E é justamente o que a gente queria. Era mostrar que isso daqui, ó, é um triângulo equilátero. Nosso segundo problema é um problema que caiu numa Olimpíada da Inglaterra de 1995. Ele começa o seguinte: a gente tem esse triângulo retângulo, um triângulo retângulo em C. A gente pega as bissetrizes dele. Então, AP é uma bissetriz e BQ é outra bissetriz. Ó, por isso que eu dividi esse ângulo aqui alfa, alfa. E esse aqui eu chamei de beta, beta. Em seguida, a gente traça a perpendicular dos pés da bissetriz, de cada um dos pés das bissetrizes, até o lado AB, né? Que é a tua hipotenusa. Então, você traça essa perpendicular e você traça também essa perpendicular. Eu chamo esse ponto de M, eu chamo esse ponto de N. Aí, o que é que ele pede? Ele pede para eu ligar NC e MN e eu encontrar esse ângulo aqui. O que a gente faz, né? A gente sabe que é um problema de congruência, então isso já induz a gente, de alguma forma, a pensar em congruência, né? Então, a gente tem que identificar aí alguns pontos que a gente pode usar para essa congruência. Então, vamos observar esse triângulo ACP e o triângulo APM, certo? Então, vamos observar esses dois triângulos aí. O que acontece? Eu tenho que esse ângulo aqui, ele é um ângulo beta, né? Aqui é a bissetriz, aqui também é um ângulo beta. Esse lado aqui, ele é comum aos dois triângulos, tanto a esse triângulo como a esse triângulo aqui. E também, esse ângulo aqui, ele é 90 graus, assim como esse ângulo aqui, ele é 90 graus. Ou seja, esse ângulo aqui tem que ser igual a esse. Tudo bem? Porque aqui é 90, aqui é beta. Aqui é 90, aqui é beta. Então, sobra 180, sobra 90 no caso, menos beta, né? Para completar 180. Então, esse ângulo é 90 menos beta. E esse ângulo também é 90 menos beta. Então, esses dois triângulos aqui, tanto esse como esse, eles são congruentes. Por que caso de congruência? Ângulo, lado, ângulo. Ângulo, lado, ângulo. Então, a gente conclui que esse pedaço bem aqui, o CP, é igual a PM. Aí agora a gente pode sim observar que como esse ângulo aqui ele é 2α e aqui é 90 graus, então a gente conclui que esse ângulo aqui, ele na verdade é o ângulo 90 menos 2α. Então, esse ângulo bem aqui, ele é o ângulo 90 menos 2α. Portanto, esse ângulo aqui, a gente tem como calcular. Esse ângulo aqui ele é 2α. Então, esse ângulo aqui é 92α, o que permite que você conclua e calcule cada um desses ângulos aqui. Vai ficar o quê? Aqui vai ficar 45 menos alfa, e esse aqui também é 45 menos alfa. Vamos escrever isso aqui para a gente não esquecer. Então, aqui vai ser 45 menos alfa. Esse aqui eu vou botar aqui em cima. Também é 45 menos alfa. Agora, nós temos que descobrir quanto é esse ângulo bem aqui. Porque se a gente descobrir quanto é esse ângulo, eu sei que tudo isso aqui é 90 graus. E aí eu vou poder descobrir esse ângulo que está pintado de vermelho. E para a gente descobrir, a gente faz basicamente agora a mesma coisa para descobrir que esse triângulo ele também é isósceles. Por quê? Eu vou olhar para esses triângulos aqui agora. Ó. Esse triângulo bem aqui e esse triângulo bem aqui. Ó. Tá certo? Eu uso a mesma coisa que eu fiz com respeito a esses dois triângulos aqui. Eu vou usar a congruência de triângulos, ou seja, esse triângulo bem aqui, ó, ele vai ser congruente a esse triângulo aqui. Por quê?
Esse lado, ele é comum. Esse ângulo é igual, porque é uma bissetriz. E esse ângulo bem aqui, eles também são iguais. Por que que esses ângulos são iguais? Porque aqui é 90 graus, aqui é 90 graus, aqui é alfa e aqui é alfa. Tudo bem? Ou seja, eu estou caindo aqui no caso, ângulo, lado, ângulo. Então é esse o caso de congruência. Isso significa que esse lado, então, vou botar dois tracinhos para diferenciar do outro que tinha colocado um tracinho, é igual a esse aqui também, dois tracinhos. E a gente faz a mesma análise, ó. Agora, aqui é beta, aqui é 2 beta, aqui é 90. Então, esse ângulo bem aqui, ó, e esse ângulo bem aqui, cada um deles vai valer 45 menos beta, usando o mesmo cálculo que a gente fez para o alfa, só que agora é com beta. Então, cada um deles vale 45 menos beta. Com isso, a gente já consegue calcular esse ângulo aqui todinho. Esse ângulo todinho a gente sabe que é 90. Então, eu vou dar um nome aqui a esse ângulo só para a gente ficar mais fácil. Vou chamar ele de θ, que é quem eu quero descobrir. Aí você descobre o seguinte: 45 menos beta mais o teu ângulo θ mais 45 menos alfa. Tudo isso aqui dá 90 graus. Certo? Aí, resolvendo isso daqui, você fica com o seguinte: que θ é igual a alfa mais beta. Professor, mas eu tenho quanto é alfa mais beta? Nós temos quanto é alfa mais beta. Por quê? Porque você sabe que 2 betas mais 2 alfas vai dar 90 graus, porque aqui já é 90 e tudo tem que somar 180. Ou seja, 2 alfa mais 2 beta dá 90 graus, o que implica que alfa mais beta é 45 graus. Ou seja, a gente descobriu que esse ângulo θ aí, ele é 45 graus. Tá certo? Então, aí foi um bom exercício em que a gente teve que ver duas congruências parecidas, que foram a desse triângulo aqui e a desse triângulo aqui, e depois a desse triângulo aqui com esse triângulo aqui. Então, o terceiro exercício é de uma Olimpíada da Polônia de 1992. Então, eu estou colocando agora aí de onde é que vem cada um desses problemas. Eu tenho o segmento AC concorrente com o segmento DB, de forma que me é dado que AP é igual a PD e PB é igual a PC. Aí eu pego a circunferência que passa pelos 3 pontos aqui, o APB, pego o centro delas e ligo aqui. Aí eu quero mostrar que essa reta aqui, ela é perpendicular à reta que passa por DC, tá certo? Então é isso aí o nosso objetivo com relação a esse problema. Antes de dar continuidade a ele, eu queria falar só de 2 fatos que são bem interessantes, bem relevantes e vão ajudar a gente a resolver esse problema. São fatos que depois a gente vai ver com mais calma quando estiver falando exclusivamente de circunferências, mas agora já dá para a gente até fazê-los enxergar, que é o seguinte, ó. Esse primeiro fato aqui, quando eu tenho uma circunferência, e aqui é o centro dela, esse ângulo central, eu vou chamá-lo de 2α, aqui ó, ângulo 2α, qualquer ângulo que olhe para esse arco aqui, que está olhando para esse ângulo central 2α, e esteja inscrito na circunferência, sempre vai medir alfa. Então, qualquer que seja, onde você construir aí, vai dar alfa. Se eu tivesse construído bem aqui, ó, esse ângulo aqui também seria alfa. Se eu tivesse construído bem aqui, esse ângulo aqui também seria alfa. Ou seja, o ângulo inscrito, ele sempre mede metade do ângulo central. E é relativamente simples a gente enxergar o porquê disso. O que é que eu vou fazer? Vou dar aqui um nome a esse camarada, vou chamar de P. Então, o nosso objetivo é mostrar que esse ângulo X ele é igual a alfa, né? Eu quero mostrar que esse ângulo ele mede metade
desse ângulo aqui. O que a gente faz? A gente traça OP, a gente prolonga esse raio aqui. Vamos botar que aqui é o ângulo 2β. Aí com isso a gente consegue calcular que esse ângulo bem aqui, que é igual a esse ângulo bem aqui, cada um deles vai ser 90 menos β. Então deixa eu só colocar aqui, ó, esse ângulo ele é 90 menos β, assim como esse ângulo aqui todinho ele vai ser 90 menos β. Agora eu vou olhar para esse triângulo aqui, ó. Eu também consigo calcular cada um desses ângulos, esse ângulo e esse ângulo. Eu vou chamar esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui de y. Porque eu sei que o x mais o y, eu já sei que isso aqui é 90 menos β. É igual a 90 menos β. E eu sei calcular y, né? Porque eu sei que aqui tudo, ó, é 2β mais 2α. Então, y, como é igual a esse ângulo aqui, ó, visto que esse triângulo é isósceles, aqui é raio, então eu sei calcular o y. O y vai ser 90 menos α mais β. Eu junto essas duas informações, substituo o y aí, ó, x mais 90 menos α mais β é igual a 90 menos β. Resolvendo isso aqui, se descobre que o x é igual a o α. Aí de uma maneira bem simples e bem mais limpa, né? Outro fato interessante, mas que é um fato decorrente disso daí, é o seguinte, ó. Se eu tiver uma circunferência e aqui for um diâmetro, ó, isso aqui é um diâmetro, certo? Está passando aqui pelo centro, essa borda aí que passa pelo centro, a gente sabe que é o diâmetro. Então, qualquer ponto que eu pegar desse lado, como eu estou pegando aqui nesse caso, poderia ter pegue também desse lado, esse ângulo aqui sempre é 90 graus. E a explicação tem a ver justamente com isso. Veja que aqui, quando eu pego esse ângulo central, se ele medir 2α, esse ângulo aqui, ó, inscrito, ele mede α, ou seja, o ângulo inscrito sempre mede metade do ângulo central. Se a gente observar, quanto é que é o ângulo central aqui? É 180 graus. Então, esse ângulo aqui, que está inscrito, ele tem que medir metade desse ângulo aqui. Então, ele é 90 graus. Bom? Então, qualquer ponto que eu pegar aqui, ó, e ligar, esse ângulo aqui sempre vai ser 90 graus. Independente do lado, né? Porque se eu mudar aqui de lado, aqui continua sendo 180 graus. Então, esse ponto aqui tem que ser 90 graus, formar 90 graus aí. Esses dois fatos vão ajudar a gente a resolver esse problema de uma maneira mais fácil. Pode ser até que tenha outra solução, mas pelo menos foi essa daqui que eu consegui enxergar. Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer aqui algumas ligações para alongar esse raio aqui, ou seja, obter um diâmetro. Aí ele encontra bem nesse ponto aqui. Eu vou fazer também, eu vou ligar o ponto A ao ponto B. Eu vou ligar o A a esse outro ponto aqui. Aí a gente observa o seguinte. O triângulo APB, ele é congruente ao triângulo PDC. Por que eles são congruentes? Por lado, ó, lado, ângulo, esse ângulo aqui é igual a esse por OPV, lado. Então, lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. Então, se eu chamar esse ângulo aqui de beta, o ângulo beta aqui ele está olhando para o lado um tracinho. Quem está olhando para o lado um tracinho nesse outro triângulo é esse aqui. Então, aqui é o ângulo beta. Pela segunda propriedade que a gente viu aqui,
aliás, pela primeira propriedade que a gente viu aqui, é que a gente conclui que esse ângulo aqui, ele também é o ângulo beta. Se eu chamar esse ângulo aqui de ângulo alfa, aqui também é o ângulo alfa, por OPV. Só que esse triângulo aqui, ele é retângulo, forma 90 graus, pelo segundo fato que a gente viu. Então, esse ângulo aqui ele é 90 graus, ou seja, o meu alfa mais o meu beta dá 90 graus. Se alfa mais beta dá 90 graus, aqui é alfa mais beta, então esse ângulo aqui ele tem que ser 90 graus. Certo? Então está aí de uma maneira também mais simples. O quarto e último problema, ele te dá um quadrado, então a gente sabe que AB é igual a BC, é igual a CD, que é igual a DE. Aí ele pega um ponto, chama aqui esse ponto de P, ele chama de ponto P. Aí de forma que, quando eu olho PD e PC, eu tenho PDC igual a 15 e PCD igual a 15 graus. Ou seja, esse lado PD ele é igual a esse lado PC, né? Então, triângulo isósceles. Aí a gente liga AP e PB. E o que o problema pede é para mostrar que esse triângulo aqui, APB, ele é um triângulo equilátero. Tudo bem? O que a gente vai fazer para mostrar que ele é um triângulo equilátero? Notem o seguinte, ó, vejam, se eu não tivesse dado o problema, mas eu tivesse já construído um triângulo equilátero aqui, o que a gente teria? Então, imagine aí que eu construí o triângulo equilátero. Eu vou fazer aqui como se eu tivesse construído. Eu não soubesse ainda que aqui é 15 e aqui é 15 graus. Então, aqui seria 60, aqui seria 60, aqui seria 60. Aí você sabe que esse lado aqui seria um tracinho também, ou seja, esse triângulo aqui ele seria isósceles. Aqui você sabe que tem que ser 90, então aqui teria que ser 30. Tudo aqui é 90, né? Então esse pedaço aqui teria que ser 30. Aí você sabe que esse pedaço aqui, então, teria que ser 75 graus. E, consequentemente, mesmo que você não soubesse que aqui é 15, ao obter esse ângulo de 75, aqui teria que ser 15 graus, porque tem que fechar 90. Ou seja, se antecipadamente você tivesse construído esse triângulo equilátero, aqui teria que ser 15 graus, de um jeito ou do outro. Só que a situação é inversa, ele dá esse triângulo aqui. Ao invés de dar que esse triângulo aqui é equilátero, ele dá esse triângulo aqui, em que esse ângulo aqui é 15 graus. E eu tenho que mostrar que esse triângulo aqui, ele é equilátero. Então, a gente vai se aproveitar dessa situação justamente para construir a nossa congruência. Eu vou construir o triângulo de 60 graus, só que para esse lado aqui, ele sendo um triângulo equilátero. Então, aqui vai ser um tracinho, aqui vai ser também um tracinho. E aí eu vou ligar. Vamos supor aqui que esse ponto aqui ele seja o ponto que eu vou chamar de F. Seja o ponto F. Aí eu vou ligar aqui o FB e vou ligar aqui o FA. Então, assim, como aqui é um triângulo equilátero, a gente já conclui algumas coisas. Primeiro, eu vou ter que esse ângulo aqui ele é 45 graus. Eu vou ter que esse ângulo aqui é 45 graus, porque tem que somar 60. Eu vou ter que esse ângulo aqui ele é 30 graus. Esse ângulo aqui ele é 30 graus. Outra coisa que eu posso observar, esse triângulo aqui, eu sei que ele é isósceles, né? Que aqui é um tracinho e aqui já era um tracinho. Como aqui é 30, então aqui é 75 graus. Então, esse ângulo aqui, ele é um ângulo de 75 graus. Se ele é um ângulo de 75 graus, significa que esse aqui também é 75 graus. Então, esse ângulo bem aqui, ele é 15 graus. Assim como esse ângulo aqui também é 15 graus. Já que eu estou pegando esse triângulo, lembrando, ele é equilátero. Né? Ele é um triângulo equilátero. E eu montei ele
em cima da base aí do lado do quadrado. Então esse lado, claro, tem que ser igual a esse aqui, né? É outro fato aí que a gente tem. Então, por simetria, né, esse lado tem que ser igual a esse lado. Aí quando eu olho para esse triângulo aqui, pessoal, e para esse triângulo aqui, que já tinha sido dado, eles têm que ser o quê? Eles têm que ser congruentes, né? Eu até botei aqui 2 tracinhos, mas 2 tracinhos eu já tinha usado, né? Deixa eu apagar aqui porque vou botar 3 tracinhos, né? Eu só sei por enquanto que eles são iguais, mas eu não sei é 2 tracinhos, porque eu já tinha colocado 2 tracinhos aqui. Mas eu sei que eles são congruentes, ou seja, eu vou, na verdade, obter que esses 3 tracinhos são também 2 tracinhos. Por que eles são congruentes? Aqui é o ângulo de 15 graus, aqui é o ângulo de 15 graus. Esse lado aqui é um tracinho, que é o lado do quadrado. Então, pelo critério ângulo, lado, ângulo, ângulo, lado, ângulo, esses 2 triângulos aqui, eles são congruentes. Se eles são congruentes, é porque esse lado aqui ele tem que ser igual a esse lado aqui. Né? Já que eles são iguais aqui, esses aqui também são iguais. Ou seja, a gente obteve que aqui, na verdade, também é 2 tracinhos. Né? Vou botar aqui assim, 2 tracinhos. Aí, professor, não quer que isso me ajuda, porque eu ainda não provei o que eu queria, né? O que eu quero é mostrar que isso daqui é um tracinho. Mas agora a gente pode fazer isso. Né? Como? Como é que a gente pode verificar isso? A gente pode comparar agora, pessoal, esse triângulo aqui com esse triângulo aqui, ó. Ou se você quiser, para ficar mais fácil, né? Esse triângulo aqui com esse triângulo aqui. Por quê? Porque a gente tem agora muitas informações acerca deles, ó. Por exemplo, a gente sabe que esse ângulo bem aqui, ele é 75 graus. A gente sabe que aqui é 2 tracinhos. E a gente sabe que aqui é um tracinho. Assim como esse aqui também, ó, a gente sabe, olhando agora para esse aqui, certo? A gente sabe que esse ângulo bem aqui, ó, ele é 75 graus. A gente sabe que isso aqui é 2 tracinhos, a gente sabe que isso aqui é um tracinho. Então, esses 2 triângulos, eu vou até pintar para ficar mais fácil de visualizar. Esse triângulo aqui e o outro triângulo que eu estou olhando é esse triângulo aqui que eu montei, né? Esses 2 triângulos aí que estão pintados, eles são congruentes. Por quê? Ó? Esse lado é igual a esse, tá certo? Esse lado, você sabe já que é igual a esse. Esse ângulo aqui, você sabe que é 75. Esse ângulo aqui, você sabe que é 75. Então, pelo critério lado, ângulo, lado. Então, esse lado aqui, você sabe que é igual, foi que a gente concluiu da congruência desses 2 triângulos. Então, esses 2 triângulos aqui, eles também são congruentes. Com isso, esse lado aqui dele, ó, esse lado aqui dele, tem que ser igual a esse lado dele aqui, ó. Certo? Então, aqui também é um tracinho. De forma semelhante, você mostra que esse pedaço aqui, ele é um tracinho, né? É a mesma congruência. Então, você mostra que aqui é um tracinho. Com isso, esse triângulo aqui, ele tem que ser equilátero, como a gente queria provar. E é isso, pessoal. É isso aí que eu queria mostrar para vocês na aula de hoje.